Bom dia, Yáscara. Parti, porque eu preciso de companhia, preciso de respostas para as perguntas que também farão parte da minha vida. Logo, logo, Vicente já com 7 anos, as menininhas que me agradeçam é um gato, mas não sei como vou reagir lá na frente quando ele falar: oi, mãe, essa aqui é fulana, minha namorada. É, a minha tem 3 e eu já tô preocupada também. Com meninas ou meninos, se você tá em casa e já conseguiu passar, né, por essa transformação, olhar para o teu filho e não vê-lo mais como uma criança, como um bebezinho, oh, que graça, né? É um encanto ainda para você, sim. Você pode aí mandar conselhos para outras mães, outros pais que estejam perdidos, desesperados, muito confusos. No nosso WhatsApp também, tá? Escreve lá: olha, Vanícia, minha filha de 14... 14 pode? Depende, né? É assim, né, Vanícia? Qual que é o primeiro aspecto que a gente precisa sempre pensar? Qual é a expectativa? O que eu idealizei para esse filho? Né? Porque a idealização é algo muito delicado, uma questão em que a gente coloca assim, as nossas expectativas no filho. E eu não sei assim, até que ponto isso é justo, a gente precisa pensar nisso, né? Namoro na adolescência atrapalha os estudos, por exemplo? Pois é, pode atrapalhar, porque assim, ó, a adolescência é uma fase em que os impulsos emocionais, né, essa intensidade emocional, ela está muito forte, né? Muito à flor da pele. Muito à flor da pele, a circulação dos hormônios sexuais aumentam, né, natural. Adolescência ali, 12 a 24 anos. Puberdade, puberdade. Então assim, o que acontece? Esses impulsos, nessa intensidade emocional, ela pode levar o adolescente a situações, muitas vezes, de depressão em função de decepções, porque ele também cria expectativas, né? A impulsividade, então, assim, a tomar algumas decisões que possam levar ao arrependimento. Pode levar ao arrependimento, né? Coisas que não tem como voltar. E, enfim, são questões muito delicadas, porque entra assim, o quanto os pais se mostraram serem portos seguros, refúgios para o filho desde a infância, né? É preciso ser construído isso, não com a expectativa de que vão se tornar melhores amigos ao longo da vida, em especial a adolescência, né? Porque pais são pais, amigos, são os papéis diferentes, né, diante da vida. Mas diz que se proibir é mais instigante ainda. O jovem vai dizer: ah, não posso? Deixa agora comigo. Que eu vou experimentar, né? Então, assim, se ele tiver orientação, né? Se ele tiver esse porto seguro, esse refúgio dos pais, ele possivelmente vai questionar antes. E daí você perguntava dos estudos, né? Se atrapalha ou não. A questão emocional pode atrapalhar, se não estiver em equilíbrio, em muitos setores, em muitos aspectos da vida. Né? Uma gravidez indesejada também, sem planejamento. Um dos grandes medos dos pais, né? Gravidez, as DSTs, as questões dos valores morais, né? Que fica muito aflorado, né? Cada família aí tem suas questões, isso é muito particular, mas de orientar. O efeito das decepções também, tem adolescente que entra em depressão mesmo, que ainda não sabe lidar com os sentimentos da frustração de ter sido rejeitado. Ai, quem é mãe, quem é pai aí, que está passando por isso? Divide com a gente. Dá ali um toque pra gente. A pessoa, claro, tem uma referência aqui da terapia, através da psicóloga, mas quem está na vivência do dia a dia, né, pode dizer com conhecimento de causa: olha, eu tentei por esse lado aqui, ó, não deu muito certo. Até que ponto o filho e a filha pode sim, ou deveria, pelo menos, ter liberdade de abrir o jogo e contar detalhes sobre os seus affairs? Então, nós pais temos que estar cientes de que não seremos amigos. Um extremo é ter a intenção de controlar tudo, o outro extremo é pensar que vai ser amigo do filho, né? Amigo, amigo, pai, pai, mãe, mãe, cuidador. Então, assim, dentro daquilo que você construiu desde a infância, do refúgio, vai de novo, volta lá na tua expectativa. O teu filho vai te confiar aquilo que ele achar que é necessário e que ele vai entender que você pode ajudá-lo. Ah, nisso eu acho que os meus pais podem ajudar, porque nessa fase nós nos afastamos dos pais e nos aproximamos dos iguais na nossa idade. Isso é na
natural. E é uma fase que a gente chama de interdependência, né? Em que eu vou explorar o mundo, tem o seu lado bom, toda essa vitalidade da adolescência, né? A gente ainda tem, a maioria de nós, uma visão muito limitada de que a adolescência, nossa, é um fardo, tem que passar, tem que sobreviver pela adolescência. Não, ele pode prosperar, justamente por essa vitalidade, mas precisa ter esse apoio, precisa ter essa segurança. Ciúmes. Pai com ciúmes da filha, não é nem a questão de preocupação. Se tá cedo demais, não fui com a cara do namoradinho, precoce, enfim, né? Receios. Não, ciúmes, dor no coração. Mãe que olha pro filho e fala, não, essa menininha não vai tomar o meu lugar. E olha só essa fala que interessante, né? Tomar o meu lugar. Que lugar que eu tô entendendo que eu tenho na vida desse filho mesmo, né? E o que a gente precisa lembrar? Nós já passamos pela adolescência, pela infância, enfim. Já tivemos essas necessidades de conhecer o outro, né? O relacionamento pode ser positivo, tem os lados positivos. Então, o quão justo eu estou sendo como pai, como mãe, quando eu passo a ter ciúme? O que eu estou vendo no meu filho? Isso seria bom para mim? Eu me sentir bem se eu passei por isso? Né? Então, a gente tem que cuidar também para não perpetuar alguns comportamentos que já não nos fizeram bem. O que é a história de vida nossa, como essa história de vida pode pesar nesse reflexo no jeito que você vai administrar a história do filho. Por exemplo, tem mães mais velhas do que eu até, que olhem para trás talvez e digam, nossa, mas meu pai não deixava nenhum chegar perto. Não, eu fui dar o primeiro selinho, o primeiro beijo na boca com 25 anos. Que atrevimento é esse? Eu preciso resolver em mim primeiro, né? A gente volta lá na questão da idealização. Então, autoconhecimento, preciso resolver em mim. A gente consegue visualizar e entender quando está exacerbada alguma coisa, né? Quando você compara com outros pais. Então, assim, se permita pensar e se olhar e se conhecer para você não replicar isso com o filho. Né? Então, eu preciso muitas vezes resolver algumas coisas em mim para depois dar conta no meu filho. Se eu não dei conta, não orientei na infância, não tinha essa visão, vamos tentar resgatar agora, né? Nunca é tarde, mas sempre assim, o acolhimento, né? Refúgio. Tem casais, né? Pai e mãe que se olham e diz, tá tudo certo, é melhor a menina tá com um aqui em casa, né, que a gente saiba, né, tenha um pedigree do menino, tá, já sei quem ou em relação ao menino, idem, do que passando, né, o rodo, tá circulando, não sei com quem anda, todo final de semana tá com um menino diferente, ou no caso do menino também, vivendo experiências com pessoas diferentes. É uma falsa sensação de controle. É uma falsa sensação de controle, porque em algum momento, esse ímpeto da descoberta, ele vai ter que ser atendido. Então, que seja atendido com uma base emocional estruturada, com equilíbrio, né? Agora, tem cada um no seu tempo, é claro, essa lógica. Então, a pessoa, de repente, vai beijar pela primeira vez depois dos 20 anos de idade mesmo. O que essa teve de vantagens? Deixando a adolescência dela para outras coisas. Assim, eu não sei se eu entendo como vantagem ou desvantagem, né? Porque a adolescência também não é só isso, né? São descobertas em relacionamentos, amizade, romance, as festas, a diversão. A relação, os relacionamentos, né, interpessoais. Então, de repente, ela deixou essa parte para os 20 anos, deixou, aconteceu. Mas aconteceu naturalmente. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Talvez o que não estaria tudo bem, talvez, fosse a sua criança de 9, 10 anos chegar e falar que teve essa experiência. Por quê? Não é uma questão de valores morais, talvez sim, mas, né, como eu falei, muito particular. Mas em função da maturação, da maturidade emocional.
porque quando você passa a ter essas experiências, você cria expectativas, né, de relacionamento. E a gente está falando sobre uma criança. Uma criança, né? Nem entrou na adolescência, que a adolescência... 12. Mas tem menina de 9 anos com corpão, Acontece, né? Parece... mudou muito, né? Sim. Muita coisa mudou e nas gerações. Parece já uma mulher. Parece, sim, sim. Às vezes já a estrutura, né? Enfim, a questão fisiológica, né? Já mostra isso. Então, isso sim, poderia ser mais preocupante do que a de 20. Aí a pessoa tem que ir mais para o extremo, ser mais radical e frear. Com certeza, buscar ajuda, né? E, enfim, sem dúvida. Entendi. Eu sempre falo assim, até outro dia a gente estava discutindo algo parecido aqui no programa, ao vivo, e aí um pai escreveu lá nos comentários: ai, Vanice, não é que a gente seja machista, que a gente... Não, é zelo mesmo, é amor, é carinho. O que eu queria só colocar como uma questão de equilíbrio? Eu já entrevistei tantos pais de crianças especiais com limitações neurológicas, com limitações físicas, assim, absurdas aqui. E no coração desses pais, eu sempre sinto, assim, né? Eles transferem pra gente, deixam com transparência, esse lance do... Nossa, meu filho talvez não vai ter condições de constituir uma família, de namorar, de se envolver emocionalmente com outra pessoa, de viver essa adrenalina, as frustrações, as decepções amorosas, os choros, né? O estar apaixonado, bobo. Então, quando eu pego essa base, eu digo assim, nossa, que bom, então, se o teu filho vai passar por isso, né? Mesmo que seja desafiador para todos os lados. Sim, desafiador para todos. E mesmo as pessoas nessas condições que você falou agora, de repente sim, mas dentro das limitações dela, se é que a gente pode chamar de limitações. A gente já mostrou casais com síndrome de Down aqui fantásticos. Até porque eles têm uma questão da afetividade mais aflorada do que não tem essa síndrome, né? Mas há outros casos mais delicados que esses, em que o pai diria, eu adoraria, Vanice, ter que lidar com isso na adolescência dele, né? Porque tá ali na frase, primeiro namoro dos filhos faz parte do ciclo da vida. Aí como a gente vai encarar, né, Yáscara? E se precisar da terapeuta, para fechar, você tem Tenho. Sei lá, eu não sei, a gente precisa mexer com os sentimentos mesmo das pessoas para que elas façam uma reflexão mais profunda. Tenho sim. Deixa eu ler Coloca aqui. Ali, por favor, na tela. Isso, coloca na tela. Para acompanharem. Isso. Então é do Khalil Gibran, né? Seus filhos não são seus filhos, são os filhos e filhas da vida desejando a si mesma. Eles vêm através de vocês, mas não de vocês. Embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Vocês podem lhes dar amor, mas não seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Vocês podem abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas vivem na casa do amanhã, que vocês não podem visitar, nem mesmo em seus sonhos. Vocês podem lutar para ser como eles, mas não procurem torná-los iguais a vocês, pois a vida não volta para trás nem espera pelo passado. Vocês são o arco de onde seus filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro vê o alvo no caminho do infinito, e ele curva vocês com seu poder para que suas flechas possam ir longe e rápido. Deixem que o seu curvar-se na mão do arqueiro seja pela alegria, pois mesmo enquanto ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é firme. É lindo, né? 1 minuto de silêncio. Copia e cola, compartilha depois com as amigas, né? Quantas... que bom também que nós temos mulheres na nossa faixa etária com quem a gente pode talvez se entender só por uma troca de olhares e dizer, você também tá nessa, né? Juntas somos mais fortes. Isso. Obrigada. Eu que agradeço. Yáscara. Até a próxima, Até. tá?